5 de novembro parece ser um bom dia para Majestosos. Vocês vão se lembrar do Majestoso de 2016, quando o São Paulo ganhou por 4-0 do Corinthians no Morumbi. Mas 5 de novembro também é o dia em que o São Paulo fez 4-0 no Corinthians há exatamente 60 anos, em 1959. Ainda faltava mais da metade do segundo turno para acabar o Campeonato Paulista, mas já parecia certo que o Santos ia ser campeão. Parecia. Mas aí o Palmeiras deu um jeito de empatar tudo e vencer no desempate. Ele tinha uma vantagem já considerável sobre os vice-líderes, o Palmeiras e a Ferroviária, e o São Paulo e o Corinthians já tinham ficado um pouquinho mais para trás. Mas isso não queria dizer que o Majestoso não tivesse a importância que o Majestoso sempre tem. Tanto é que em plena quarta-feira, à tarde, o Pacaembu recebeu um bom público para aquele jogo. O jogo teve que ser realizado à tarde porque o sistema de iluminação do Pacaembu estava sendo reformado. Isso estava acontecendo também no Parque Antártica, que era o único outro estádio da cidade naquela época que podia receber um clássico como esse, já que o Morumbi estava na reta final da construção da sua primeira parte. E quem foi ao Pacaembu certamente não se arrependeu. Essa impressão deve ter ficado ainda mais clara para os São Paulinos aos 8 minutos do primeiro tempo, quando o Cláudio abriu o placar para o São Paulo. O Cláudio tinha sido dispensado do Corinthians no ano anterior por ser classificado como velho e imprestável, de acordo com o Diário Popular. Mas ele era, e ainda é, o maior artilheiro da história do Corinthians. Tanto é que antes desse jogo, em 1959, a Elisa, que era a torcedora símbolo do Corinthians, ela fez questão de encontrar com o Cláudio antes do jogo e presenteou ele com uma medalha. Essa medalha não impediu que ele fizesse o primeiro gol concluindo um cruzamento do Roberto e nem de comemorar. Dá pra ver que ele ficou muito feliz com o gol, que ele já estava com um sorriso enquanto a bola ia entrando. E não é que o São Paulo tivesse com um ataque avassalador nesse jogo. O técnico Vicente Feola estava com 6 desfalques para esse jogo, e desfalques do naipe de Poi, Mauro Ramos de Oliveira, Dessordi, Dino Sani, Bibi. Então ele optou por dar uma atenção maior para a defesa e jogar nos contra-ataques. Vale lembrar que jogar na defesa nessa época ainda assim significava entrar em campo com 5 atacantes. 2 outros fatores contribuíram a favor do São Paulo. O primeiro foi a má atuação de alguns jogadores do Corinthians, como o Olavo e Zaghi. O segundo foi o fato de que o zagueiro Valmir se contundiu na clavícula aos 10 minutos de jogo. Como não eram permitidas substituições, ele trocou de posição com o ponta Miranda. E o pior é que, de acordo com os relatos dos jornais da época, tanto o Valmir jogou bem na ponta, mesmo machucado na clavícula, como o Miranda jogou bem na zaga. Já nos descontos do primeiro tempo, o São Paulo fez 2-0 com um gol de voleio do canhoteiro. E o São Paulo manteve o ritmo no segundo tempo, e aí fez 3-0 com o Roberto, contando ainda com falhas primeiro do zagueiro Olavo e depois do goleiro Gilmar. Depois de o juiz não ter dado um pênalti sobre o canhoteiro, o Gino ainda fechou o placar em 4-0 aos 35 minutos. E o São Paulo ainda podia ter feito mais. Houve jornais reclamando da postura do São Paulo depois do quarto gol, que poderia ter forçado mais, chegando a 5, 6, quem sabe. A goleada São Paulina não derrubou o técnico Silvio Pirillo do Corinthians, mas gerou uma caça às bruxas dentro do Parque São Jorge. Primeiro cogitou-se dar uma multa a alguns jogadores, mas depois ficou-se apenas uma advertência por escrito. E o São Paulo? O São Paulo ganhou 6 dos 9 jogos seguintes, mas ficou muito longe de brigar pelo título daquela temporada, que acabou ficando com o Palmeiras num jogo de desempate com o Santos. O São Paulo terminou na terceira colocação, dividida com a Ferroviária, surpresa do campeonato, né, uma posição inédita para o clube de Araraquara, e a distância para o campeão e para o vice já davam indícios de que a década seguinte não ia ser muito fácil para os lados do Morumbi. Se você gostou dessa história, clica no curtir e se inscreve no canal. E aproveita e clica no sininho para você receber os avisos de vídeo, já que eles não são tão frequentes aqui.